Bom dia a todos, uma grande alegria iniciar nossos trabalhos do 20º Simpósio de Direito Tributário da APET, da Associação Paulista de Estudos Tributários. A APET, agora no ano de 2023, ela vai completar 20 anos. No entanto, a gente já começa as comemorações agora no ano de 2022, com a realização da obra de 100 anos sobre o imposto de renda no Brasil, bem como com a realização do 20º Simpósio de Direito Tributário da APET. E para mostrar a importância do estudo de direito tributário, que sempre é ressaltado aí pela PET, pelo nosso presidente Marcelo Magalhães Peixoto, a gente tem a honra de convidar para palestrar hoje a professora Mary Elbe Queiroz. A professora Mary Elbe, ela participou da história da PET, também escreveu na obra aqui sobre os 100 anos do imposto de renda, exatamente sobre o tema que ela vai tratar na palestra de hoje. A professora Mary Elbe é daquelas professoras que dispensam a apresentação, porque ela é conhecida de todos nós que atuamos com direito tributário, sobretudo com imposto de renda e processo tributário federal, mas sempre é bom ressaltar, né? A professora Mary Elbe é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, pós-doutora em Direito Tributário pela Universidade de Lisboa, é advogada atuante, sendo sócia do escritório Queiroz Advogados Associados, também é presidente do IPET, o Instituto Pernambucano de Estudos Tributários, e é uma referência para todos nós, né, que atuamos com imposto de renda, tem obra de imposto de renda que todos nós sempre consultamos, é organizadora de diferentes obras, né, dentre as quais eu destaco aqui o Código Tributário Nacional Interpretado, da qual eu tive a honra de fazer parte dessa obra. Então, professora, mais uma vez, obrigado pela participação, tanto na obra quanto na palestra, e passo a palavra para você. Obrigada, Evaristo. Bom dia a todos, todas. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Obrigada por essa oportunidade tão rica de estar aqui para falar sobre um tema que eu adoro, que é imposto sobre a renda, né? Há anos que eu pesquiso, estudo e tive a oportunidade de escrever sobre isso. Quero parabenizar o Marcelo Magalhães e a PET, já está fazendo 20 anos, né? Parece que foi outro dia que começou e já tem uma longa história de eventos, publicações e participação tão importante no debate nacional sobre temas tributários. E aqui eu vou colocar para vocês um tema que anda me instigando muito nos últimos tempos, que é exatamente a questão da transação tributária, né? O Brasil tem atualmente mais de 4 trilhões de reais em débitos tributários, né? Ou seja, crédito tributário do contribuinte para com a Fazenda, né? E tem também 39 milhões de processos discutindo os temas tributários no judiciário, ou seja, está afogado o judiciário e as soluções demoram muito, tanto para a Fazenda, que demora a arrecadar ou demora a resolver as questões, como para o contribuinte, que fica esse tempo todo nesse debate prolongado. A transação, para mim, foi a coisa mais moderna, mais excelente que aconteceu, a possibilidade de soluções amigáveis de conflitos tributários, ou seja, o processo, outro dia eu estava com o procurador fazendo uma negociação, quando terminou eu bati palma, ele, doutora, a senhora está feliz? Eu estou feliz, Fazenda vai receber, o contribuinte vai pagar, vai acabar com tudo isso rápido e eu vou receber meus honorários rápidos também, né? Então, aí foi que a importância da transação tributária. Entretanto, quando foi colocada, a transação tinha alguns aspectos que era exatamente a não possibilidade de compensar prejuízo fiscal. A transação é diferente dos parcelamentos. Daí, os parcelamentos tinham com possibilidade de compensar prejuízo e a transação tributária não. Existem algumas características diferentes da transação que muita gente ainda confunde. Eu vou apresentar rapidamente para vocês. Veja, qual a importância da transação? A Fazenda quer o maior valor possível, o contribuinte o menor valor possível, entretanto, tem uma zona de convergência, que é exatamente nessa zona que se chega na possibilidade de um acordo e na transação tributária entre as duas partes, né? Eu quero alertar muito os colegas advogados, né? E também os advogados públicos e os privados, a Procuradoria da Fazenda e também o dos contribuintes. Quando a gente se coloca diante de um cliente, você tem o passivo tributário, o passivo fiscal dele, tem a situação econômica dele, você tem as estratégias que vai fazer para se chegar no acordo e tem a legislação que dá os contornos e os limites dessa negociação. Como advogado, eu pergunto logo, você conhece o passivo fiscal da sua empresa?
sabe todos os aspectos característicos. Eu vejo muitas vezes a pessoa entra numa transação, às vezes faz transação por adesão, e aí nem se pergunta como é que está o passivo da empresa. No momento mesmo, a gente está fazendo uma negociação de um passivo tributário, que aparentemente era um passivo de 4 bilhões, e quando a gente for analisar, na realidade, ele só era 900 bilhões. Tinha vários aspectos que não era devido. Se não era devido, para que transacionar? Né? Então, é preciso conhecer esse passivo. E temos o passivo fiscal, a situação inicial que está lá no Regularize, e temos o passivo fiscal após análise. E é interessante que, quando a gente faz análise, a gente verifica que tem valores efetivamente devidos, que são os que a gente vai transacionar, tem aqueles que podem continuar sendo discutidos e aqueles que são efetivamente indevidos. E, nesses casos, alguns aspectos, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional já pode reconhecer no momento da transação. Tá? Então, coisas prescritas, com pressão intercorrente, coisas decadentes, etc., ele já pode trabalhar nisso aí, com PRDI. Né? Então, no momento pré-transação, a gente faz o exame da realidade financeira do fluxo de caixa, que não adianta você botar o contribuinte o cliente para fazer uma transação e ele não tem condição de pagar. Então, você tem que ver primeiramente o fluxo de caixa dele, tem que analisar os bens e direitos que ele tem para dar garantia aos que estão penhorados, tem que criar um plano de recuperação fiscal para ver se o valor das parcelas comporta. Há um mês, mais ou menos, eu estava num debate com 2 procuradores, o procurador regional de São Paulo e do Rio Grande do Sul, que são encarregados das transações, e aí eu estava dizendo exatamente isso. Tem clientes que não têm possibilidade de pagar aquelas parcelas todas certinhas, então tem uma operação, uma atividade sazonal, e aí eles me asseguraram, não, nesses casos a gente pode, no momento, botar as parcelas menores, depois colocar as parcelas maiores. Então, esse plano de recuperação fiscal, que aí o profissional advogado faz, que é exatamente o que vai levar para a transação. Avaliar os riscos do descumprimento do plano, porque, por exemplo, no RJ pode ser pedido uma falência, pode ser alcançado bem de sócios, etc., né? E aí vem a grande novidade, saber se tem prejuízos fiscais e base de cálculo negativa, porque hoje a legislação da transação permite. Né? Lembrando que, no caso de ser rescindida a transação, ele não vai poder entrar outra pelo prazo de 2 anos. Então, é importante esse exame pré-transação, porque, em muitos casos, eu mesma já aconselhei não entrar em transação, porque seria muito pior. Então, um aparente parcelamento inicial, transação, redução de multas, de juros, aplicação de um percentual de redução e a divisão em parcelas, aparentemente é uma boa coisa, mas pode não ser. Então, para isso, a gente faz esse plano. E aí, eu chamo a atenção de uma coisa muito importante. Sempre que se falar em transação, tem que se observar o que é a transação e quais os princípios, quais os objetivos dela. Né? Então, para que ela foi feita? Para superar a situação transitória de crise econômica financeira do sujeito passivo, especialmente depois agora de um período longo de pandemia, que muitas empresas entraram em crise, ficaram sem faturar. Então, para isso existe a transação, que é uma negociação. Manutenção da fonte produtora e emprego dos trabalhadores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e estímulo à atividade econômica. Então, tudo o que for feito em termos de transação, os acordos, as discussões, tem que levar em conta os princípios básicos dela, senão não faz sentido. A lei trouxe esses princípios para exatamente possibilitar. E aí, vamos agora fechar um pouco um parênteses da transação e analisar o que são os prejuízos fiscais. Isso tem uma importância enorme. Veja só, o que é um prejuízo fiscal? É resultado negativo após os ajustes do lucro contábil na apuração do lucro real. Então, lucro líquido contábil faz ajuste de adição, faz ajuste de exclusão, e aí se chega ao lucro real ou a um resultado negativo, que seria o prejuízo, ou, no caso, a base de cálculo negativa. E é importante saber se há prejuízo no acréscimo de renda constitucionalmente, porque o conceito constitucional de renda, para mim, ele é um conceito constitucional, é uma coisa que eu venho defendendo há anos, até no momento que ainda era da Receita Federal, que eu fui auditora por vários anos. Renda é acréscimo. Ou seja, se eu não acresci meu patrimônio com a riqueza nova, eu não tenho renda, não tenho lucro a ser tributado. Então, se eu tenho prejuízo, enquanto eu tenho prejuízo, eu não tenho lucro, eu não posso, a rigor, pagar tributos.
Só que aí veio o RE 344 do Supremo e, para mim, data máxima vênia, cometeu um verdadeiro equívoco que afronta o conceito constitucional de renda, dizendo que prejuízo é um benefício fiscal. Não, prejuízo não é benefício fiscal. Prejuízo significa que é um resultado negativo que a empresa teve uma redução do seu patrimônio. Então, o Supremo disse isso e está sendo seguido aí por muito tempo. Inclusive, nos primeiros momentos, a lei de transação não considerou a compensação do prejuízo exatamente por isso. E aí, por que eu estou alertando tanto? Porque hoje, a admissibilidade do prejuízo na transação, ela fica a critério exclusivamente da Procuradoria da Fazenda Nacional ou da Receita Federal. Então, não é porque o cliente tem prejuízo, o contribuinte tem prejuízo, que vai ser aceito e ele já vai poder descontar. Então, essas são questões que eu vou colocar já. Então, eu quero chamar a atenção, compensação do prejuízo fiscal não é um benefício ou subvenção, não é elemento patrimonial novo. Quando você tem uma subvenção ou tem um benefício, é o quê? Eles vão subvencionar alguma atividade, então as receitas novas que vão entrar, elas vão ser beneficiadas. Não, o prejuízo é o quê? Uma receita que você teve, que quando colocou seus custos e despesas, ela não deu lucro, não deu um resultado positivo, e sim um resultado negativo, né? Na realidade, a compensação de prejuízos é uma recomposição patrimonial, que em cada período deve ser apurado o acréscimo e decréscimo. Claro que veio a lei por questões de fluxo de caixa e considerou que apenas em cada período você pode considerar 30% do seu resultado para compensar com prejuízo. Ou seja, mesmo que você tenha um prejuízo, você vai ter que pagar tributo, porque você só pode compensar 30% do seu prejuízo. Uma coisa que eu acho absurdo, mas é uma questão de fluxo de caixa do governo. Mas, em compensação, nos próximos períodos eu vou poder considerar. E aí não fazia sentido eu estar devendo ao fisco, devendo tributo ao fisco, e contra ele eu também ter prejuízos que reduzam os meus valores de tributos. E aí, finalmente, veio ser considerado, né? E aí eu alerto que tem pessoas dizendo que agora eu tenho um conceito constitucional de prejuízo fiscal. Não, o judiciário não pode fazer um conceito constitucional contrariando o texto constitucional. Mas aí vamos para a realidade. Fez e está posto, né? Cabe a gente ir estudando, aos poucos evoluindo, e, inclusive, o Conselho de Contribuintes, né, recentemente reconheceu com relação à questão do prejuízo no caso de extinção. A empresa se extingue, tem prejuízo e ainda tem que pagar tributo. Isso eu considero um dos maiores absurdos que existe, né? Quero alertar também que o próprio CPC Contábil 32, ele diz: prejuízo é um ativo fiscal diferido. Então, ele reconhece que o prejuízo é um ativo que a empresa tem para ser considerado posteriormente. A transação individual é diferente de parcelamento, né? E aí vem a seguinte questão: débitos superiores a 10 milhões e, no caso do FGTS, acima de 1 milhão. Por que eu estou chamando a atenção? Porque, pela lei, só vai poder haver compensação de prejuízo na transação individual. Ou seja, quando for transação por adesão, que ela tiver automática lá no Regularize, ele pode trazer alguma questão, mas, normalmente, ela só vai ser permitida na transação individual. A negociação será dentro dos valores, e eu alerto sempre que pode conjugar com o NJP, negócio jurídico processual, para quê? Para ver suspensão do processo, etc. Já teve transação que eu comecei como transação e encerrei como negócio jurídico processual, porque era o instrumento jurídico mais adequado naquele momento, né? E aí vem a seguinte questão: é vedada a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa nas transações por adesão e na transação individual simplificada. Então, a rigor, compensação de prejuízo fiscal é só na transação individual. Por quê? Porque a lei diz que aceitar o prejuízo vai ficar a critério da Receita Federal ou da Procuradoria da Fazenda Nacional. Prosseguindo, eu quero chamar a atenção que a portaria 6.757 fala na Casa de Revisão de Critérios. Então, por exemplo, quando você entra lá, é dado o rate, né? É dado A, B, C ou D e diz que você tem direito a um percentual de redução de multas, prejuízos e juros. Você pode pedir revisão disso, por quê? Porque, normalmente, eu já fiz e já consegui, a capacidade de pagamento
ela é feita automaticamente com base em algumas informações e essas informações podem estar erradas. Então, eu aconselho sempre fazer uma revisão da capacidade de pagamento que consta lá no Regularize para você ver se adequa inteiramente aquele percentual está correto. Uma outra questão também, que é que eu falei anteriormente, é o PRDI, ou seja, é um instrumento que você tem, um programa de revisão de débitos escritos, né, que você pode pedir para a própria Procuradoria da Fazenda reconhecer. Na pré-transação, a própria Fazenda exerce o controle da legalidade. Olha, isso eu já defendia lá desde 1999, quando publiquei meu segundo livro de Direito Tributário, que foi o Lançamento Tributário. Não faz sentido a Procuradoria da Fazenda escrever débitos que já sabe de antemão que eles são indevidos, nem mesmo pela função do dever de ofício. Hoje, graças a Deus, nós já temos um instrumento permitindo isso, né? Bom, aí começamos o seguinte, a lei diz que a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSL poderá ser utilizada até 70% do saldo remanescente após a incidência dos descontos. Então, veja só o que é que acontece. Você tem o débito, vai aplicar os descontos de multas, de juros e etc., e aí nesse momento que você vai poder compensar o prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa. Isso reduz o montante do prejuízo que você vai compensar. Isso aí está na lei. Mas o que está na lei que mais me deixa preocupada é exatamente a incidência do crédito a prejuízo. Após a incidência dos descontos, o uso de prejuízo será de critério exclusivo da Receita Federal ou da PGFN. E aí, atenção, adotada em casos excepcionais para melhorar a composição do plano de regularização. Então, você vai poder ter a hipótese que a pessoa está fazendo a transação, tem um montante altíssimo de prejuízos e esse prejuízo não vai ser aceito. Você vai ter que passar a pagar. Então, isso eu acho, nesse dia eu coloquei com os procuradores, e aí quero parabenizar a Procuradoria, tem feito todos os esforços para implantar a lei e colocar essa transação em andamento, e está acontecendo muitas e muitas transações, inclusive o débito arrecadado, e aí é interessante, está se arrecadando logo, arrecadando com consenso, o contribuinte sabe que vai poder pagar, e aí termina esse litígio tributário desafogando o judiciário. Eu penso que cada vez mais a gente vai ter que fazer novas transações, agora o que vai precisar são ajustes na lei. Então, esse caso aqui só admite compensação de prejuízo em casos excepcionais e a decisão fica a critério da Secretaria da Receita Federal ou da PGFN. Então, na transação, você admite compensar prejuízo fiscal base de cálculo negativa, né, até 70% do débito consolidado após descontos, critério da Receita, situação excepcional, se demonstrada a imprescindibilidade para compor o plano e se tratar de créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Então, um devedor qualquer que quiser fazer uma transação, primeiramente, ele vai cair num rate baixo, ou seja, ele vai ter mínimo de desconto ou desconto nenhum, e ainda não vai poder utilizar o prejuízo fiscal como outros vão poder utilizar. Então, você vê que começa a criar uma desigualdade privilegiando quem está devendo. Então, quem é bom pagador, que não está devendo, mas entrou numa situação excepcional por causa da pandemia, quando vai lá para o rate, vê que os créditos deles não são irrecuperáveis, são possíveis de recuperar. Ou existe patrimônio, automaticamente ele não estaria com a possibilidade de compensar prejuízo fiscal. Então, isso aqui eu entendo que, embora seja louvável a Procuradoria da Fazenda e a Receita Federal começou muito poucas transações ainda, né? Mas é importante que sejam ajustados. Uma outra coisa que veio na lei muito boa, a utilização de precatórios de créditos para amortizar principal, multijuros, mas nessa última versão já saiu o principal, né? E extingue débito sob condição resolutória, 5 anos da homologação. Então, veja, é importante porque quando você faz a transação e utiliza prejuízo, ela não está extinta ali, porque ele está extinto sob condição resolutória e a Receita Federal terá 5 anos para fiscalizar.
E o desconto máximo, 65%, prazo de 120 meses, redução de 70% no máximo da PJ em RJ. Lembrando que as pessoas jurídicas em RJ, elas automaticamente, a lei disse já que o crédito dela era irrecuperável, ou seja, ela já tem a possibilidade de compensar prejuízo no montante aí que fica a critério da Procuradoria e elas, a rigor, teriam um desconto máximo de 70%. Prazo máximo para a pessoa em RJ, micro e pequena empresa, 145 meses. A transação tem alguns pontos de observação que eu quero chamar a atenção. Então, veja, as modalidades de transação poderão envolver a exclusivo critério da Procuradoria e as concessões. Então, as concessões de desconto, montante de desconto, poder usar prejuízo ou não, fica a critério da Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu coloquei para os procuradores que eu entendo que há um subjetivismo muito grande. Por quê? Porque tudo que a regra não é fixada, então alguém pode ter mais, alguém pode ter menos. Mas aí eu alerto, por exemplo, pesquiso todas as transações do Brasil, se tiver alguém nas suas mesmas condições, com critérios mais privilegiados, você vai poder entrar com um pedido de revisão. Muito bem. A utilização de créditos decorrente de prejuízo fiscal, a portaria repete, né? Será excepcional, demonstrada a sua imprescindibilidade. Em relação a créditos considerados recuperáveis ou de difícil recuperação, se inexistentes ou esgotados outros créditos líquidos certos em desfavor da União. Então, por exemplo, o contribuinte tem um crédito, tem um monte de prejuízo fiscal. A portaria diz o seguinte: não, vou pegar o montante do débito, usar os descontos de multas e de juros, e se você tiver crédito, o crédito entra primeiro do que o prejuízo. A lei não diz isso. Eu entendo que aí foi um critério que a portaria trouxe, restringindo o que a lei não restringiu. Tudo bem que a critério da Procuradoria está na lei, mas essa possibilidade de primeiro compensar créditos que o contribuinte tinha e só depois utilizar prejuízo, veja, quanto tem prejuízo, não tem resultado nenhum. Quando você compensa primeiro o crédito, você está tirando o quê? Está tirando o direito do contribuinte recompor o seu patrimônio. Inclusive, essa possibilidade de compensar prejuízo de base de cálculo negativa, ela corrige a distorção da lei de só poder considerar 30%, só poder compensar prejuízo até o montante 30% do lucro operacional. Por quê? Porque a lei por conta do fluxo de caixa trouxe essa restrição, ela foi aceita pelo judiciário, né? Mas essa é a possibilidade de realmente recompor, ou seja, ele aqui só vai pagar o tributo sobre lucros passados se ele tiver, depois de compensado o prejuízo. Mas se ele tem créditos, ele tem privilégio maior em relação aos prejuízos, né? Recentemente, né, no dia 4 ou 10 de outubro, saiu o Quita-PGFN, que foi uma modalidade para antecipar saldo de transações. Então, você já tem uma transação, ou você tem negociação de inscrições de dívida ativas de débitos irrecuperáveis. Então, você vai poder fazer o Quita-PGFN com mais benefícios. Só que aí, veja, mais benefícios, só que tem que ter pagamento à vista de 30%, e aí sim você vai poder utilizar prejuízos fiscais até de 70%. Atenção, você vai poder fazer o Quita-PGFN saldo de transações firmado até 31 de outubro, os débitos inscritos em dívida ativa até o dia 7 de outubro, foi a data da publicação da lei, e aí, nesse caso, você teria redução de até 100% do valor dos juros, das multas e dos encargos legais. Então, parece uma coisa excelente, só que em montantes altos, eu mesmo tenho uma cliente que foi oferecida essa possibilidade, só que ela não consegue pagar os 30% à vista, porque ela está em RJ, está com sérias dificuldades. Então, veja, aparentemente foi uma coisa boa, mas eu até coloquei para o procurador, acho que não vai ser muito utilizada exatamente por conta desse limitador do pagamento à vista, né? Os débitos têm que ser escritos há mais de 15 anos sem garantia de exigibilidade e de titularidade de devedores falidos em recuperação judicial, pagamento em espécie no mínimo de 30% e liquidação do restante, aí sim ele vai poder usar a base de cálculo e o prejuízo fiscal apurados até 31 de 12 de 2021. Tratando-se de PJ em recuperação, esses 30% poderá ser em 12 prestações mensais sucessivas não inferior a R$ 500. Mas mesmo assim, por exemplo, no caso dessa minha cliente, ela não vai conseguir
se beneficiar do quita-PGFN. E aí, veja só o problema. A adesão é condicionada à desistência das ações, como todos os parcelamentos já trazem essa cláusula, mas só que tem um pequeno problema. Ele desiste, entra no quita-PGFN, e se ele tiver um problema para pagar, acabou. Se ele nem tem ação, nem tem mais transação e não tem mais nada. Então, eu entendo que quem for fazer adesão deverá condicionar a desistência das ações a se houver efetivamente a homologação da transação. E a adesão será pelo Regularize. Quero chamar a atenção de alguns pontos que eu entendo que deve ser alerta para quem vai fazer transação, que é a permissão de liquidação antecipada de prejuízos, depois de compensado multa e juros, ou seja, não nos seus cálculos, não bote que é imediato, todo prejuízo entra, primeiro tem o desconto. Uma coisa que foi interessante, trouxe a utilização de prejuízos de responsável tributário ou corresponsável, pessoa jurídica controlada ou controladora, ou seja, nos casos de grupo econômico. E aí vem uma pergunta, pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, pode compensar prejuízos anteriores? Eu entendo que a lei não vedou sob hipótese nenhuma. Então, a pessoa vinha pelo lucro real, tinha prejuízo, está lá controlado no LALU, foi declarado para a Receita Federal e etc. Então, nesse caso, ele vai poder, agora, estando no lucro presumido, fazendo a transação, vai poder compensar? Eu entendo que sim. A lei não vedou, não restringiu. Falou que podia ser compensado os prejuízos fiscais. Então, é importante estar alerta em restaurar esses prejuízos, né? E uma coisa boa também da lei é que esses descontos não serão computados no RPJ, CSL, PIS e COFINS. Era uma coisa que eu já defendi há muito tempo, que não pode ter tributação em cima dos descontos da transação, porque aí você está reduzindo a transação. Você vai estar pegando essa transação da pessoa e vai estar mitigando os efeitos dela quando você incide tributo. Era aqueles casos dos estados que tinham benefícios fiscais do estado, e aí tinha uma redução do tributo do ICMS, e aí a Receita Federal entendia que não, sobre esse valor da redução incidia imposto de renda. Ou seja, ele deixava de pagar o estado, mas ia pagar os tributos federais, né? Outra questão que eu quero chamar a atenção, no caso, só admite compensação de prejuízos fiscais no caso de transação individual. E a transação individual é feita só para débitos acima de 10 milhões. E aí veja a seguinte situação, uma quebra da isonomia. Se você tem menos de 10 milhões, se seu débito é menos de 10 milhões, você não vai poder fazer transação individual e não vai poder compensar prejuízos. Eu entendo que, nesse caso, mesmo sem haver o permitivo, você tem que entrar com a celebração de transação individual, tá certo? E solicitar a utilização do prejuízo fiscal. Então, veja, o sujeito tem 9 milhões e 500, está abaixo de 10. Tem prejuízo fiscal. Não vai poder fazer transação individual e, ao mesmo tempo, não vai poder utilizar o prejuízo. Já se o outro tem 10 milhões, vai poder fazer a transação individual e utilizar o prejuízo. Então, eu entendo aí que há uma distorção muito grande de tratamento, uma desigualdade que merece uma reflexão. Primeiramente, eu sugiro levar para a própria Procuradoria, se não conseguir, quem sabe, discutir isso. Então, veja, esse tipo de prescrição, que é para terminar o litígio, pode gerar novos litígios, né? Quem fez a transação anteriormente à lei, quando não existia compensação de prejuízo, pode solicitar um pacto aditivo para rever a sua transação anterior, né? Uma outra coisa também que é uma restrição é que a demonstração do prejuízo tem que ser reconhecida por contador habilitado. Ora, a própria norma diz que quem vai fiscalizar a Receita Federal está sujeito à homologação, mas que aí veio a portaria dizendo que você tem que ter o seu prejuízo habilitado demonstrado por um contador habilitado. Em que pese, o procurador até colocou para mim, não é porque a gente já tem o contador ratificando, é uma providência que facilita o trabalho da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, foi colocado isso até por uma questão de mecânica da própria Procuradoria para fazer essa compensação do prejuízo. Então, para compensar o prejuízo, tem que um contador habilitado fazer a demonstração.
E transação na Receita Federal, ela tem um alerta que não tem na lei. Prejuízos de controladas só serão aceitos até 31 de dezembro, tá? Do ano anterior, ou seja, até os prejuízos até o ano 2021. Claro, é para evitar planejamento tributário, mas, ao mesmo tempo, você cria uma distorção. Por quê? Porque quando os débitos estão na Procuradoria, você vai poder utilizar o prejuízo, digamos, em 2023, vai poder utilizar o prejuízo até aquele período. Então, é um excelente instrumento, tá? Aqui estou mostrando um artigo que a gente escreveu já sobre a utilização, eu e o Antônio Souza, a gente escreveu sobre a utilização de crédito fiscal na transação tributária, dos créditos gerais, e aí o artigo que a gente escreveu na obra do ICEA do Imposto de Renda, quero parabenizar, ficou um trabalho maravilhoso, grandes tributaristas, acho que quem não tiver esse livro não vai saber mais, não vai conseguir lidar com o imposto sobre a renda, porque os temas abordados realmente são super pertinentes e são verdadeiras orientações e lições que todo mundo vai poder utilizar. Parabéns à Pet, parabéns ao Evaristo, parabéns ao Marcelo por essa iniciativa de comemorar 100 anos, e eu espero estar presente na comemoração do bicentenário do Imposto sobre a Renda. Bom, gente, muito obrigada. Aí, me sigam no QR Code, aí, me sigam nas redes sociais, né, que agora o moderno não é mais dar um simples obrigada. E agradecer essa grande oportunidade. Infelizmente, não pude estar presente com vocês, o que eu sinto profundamente. É sempre bom rever os amigos e rever as pessoas, os estudiosos de direito tributário, que estão sempre ansiosos em adquirir mais conhecimento, uma oportunidade de trocar experiências e fazer debates, mas fica aí o meu carinho, o meu beijo grande, e prometo que no próximo estarei presente. Obrigada a todos vocês, até a próxima oportunidade. Nós é que agradecemos, viu, professora, tanto pela brilhante palestra quanto pela brilhante contribuição à obra. E dito Eu isso... fiquei no tempo, fiquei no tempo. Sim, e dito isso, encerramos aqui. Pode parar a gravação.